Querido irmão, querida irmã, para este sábado, depois da Epifania, nesse dia 8 de janeiro, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 3, do versículo 22 a 30. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, parece haver certo ciúme por parte de alguns discípulos de João Batista quando veem que Jesus batiza e muitos se aproximam dele. Com toda a sua humildade, João procura esclarecer as coisas. Jesus cumpre a missão recebida do Pai. João não é o Messias, apenas seu mensageiro. Jesus é o noivo e é ele que recebe a noiva, a comunidade. A grande alegria de João, ele diminuir e o Cristo crescer. A missão do batizado, de todo cristão, é a mesma do batista, ser mensageiro de Cristo e não de si mesmo. A preocupação de todo missionário é se tornar pequeno para que Jesus cresça. Nosso testemunho cristão não serve para nos engrandecer. Como instrumentos nas mãos de Deus, devemos ser discípulos e discípulas preocupados em colaborar para que a glória de Deus e o projeto de Jesus cresçam. Querido irmão, querida irmã, os discípulos de João ficaram incomodados com o fato de Jesus estar reunindo o povo, pregando e batizando. Acharam que João iria ficar aborrecido com essa atuação de Jesus, uma vez que ele o tinha batizado e recomendado ao povo. O Batista não se deixou guiar por esse sentimento mesquinho de ciúme ou de pretensão de exclusividade. Soube reconhecer a grandeza de sua missão, que era preparar o povo para receber o Messias. Uma vez que o noivo chegou, o amigo do noivo, que ficou responsável pela festa do casamento, sabe com humildade e alegria que sua missão está cumprida. Ninguém é dono da missão. Cada um cumpre uma etapa. É muito bonito o exemplo de João Batista. A proposta desse dia, querido irmão, querida irmã, não poupar elogios a quem você vier a substituir. Ó Jesus Messias, com teus discípulos batizavas, então os discípulos do Batista ficaram em dúvida a quem deveriam seguir.
Teu precursor, porém, os esclarece, dizendo: Eu não sou o Cristo. É preciso que ele cresça e eu diminua. Senhor, queremos ser teus seguidores por toda parte e sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse sábado depois da Epifania, nesse dia 8 de janeiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, do versículo 14 a 21, também João 3, 22 a 30, rezar o Salmo 149. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá também ouvir a primeira carta de São João e a continuação dessa reflexão aplicando a vida. Caríssimos, esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará a vida. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia deste último dia da semana da Epifania nos convida a refletir sobre a confiança em Deus e nos prepara para assumir a missão recebida no batismo. A primeira leitura fala da confiança em Deus, presente na pessoa do seu Filho Jesus. Ter confiança é pedir e acreditar que na hora certa, no tempo de Deus, se for da vontade dele, ele nos atenderá. Ser atendido por Deus é o desejo de todos. Porém, nem sempre nossos pedidos condizem com a sua vontade. Ao longo da nossa vida, nem sempre deixamos que a vontade de Deus fosse realizada. Quando rezamos o Pai Nosso e dizemos: seja feita a vossa vontade, nem sempre nos damos conta de que essa expressão é um gesto de confiança em Deus, conforme diz João nesta leitura de hoje. Confiar significa deixar que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Se pedirmos e não formos atendidos, é porque o nosso pedido não é da vontade de Deus. Outro elemento importante de encorajamento e fé que esta primeira leitura nos traz
é sobre a misericórdia de Deus. Quando erramos e reconhecemos nosso erro, pedindo perdão a Deus, se esse erro ou pecado não for mortal, ele nos perdoa. Assim estreitamos os nossos laços com Deus. São João diz, ainda nessa primeira leitura, que quem é de Deus procura fazer as coisas de Deus. Fazer as coisas de Deus é agir com inteligência, discernindo entre o bem e o mal, o certo e o errado, as coisas que são de Deus e as coisas que são do maligno. Quando levamos uma vida conforme seus ensinamentos, torna-se bem mais fácil fazer escolhas, porque sabemos onde está a verdade. A verdade é Jesus. O resto são ídolos, diz São João. Não devemos colocar nada no lugar de Jesus, para que esteja sempre conosco, nos protegendo e apontando o caminho certo. O evangelho de hoje, na véspera da liturgia do batismo do Senhor e encerramento do ciclo do Natal, fala exatamente do batismo e do compromisso que nele assumimos. Neste texto, João Batista e Jesus estão batizando. Porém, em nenhum momento o batismo de João compete ou se opõe ao de Jesus. Ao contrário, é uma espécie de preparação, como foi toda a ação de João antes da chegada de Jesus. João reconhece que o batismo de Jesus vem do céu, de Deus, e que ele, João, é apenas um enviado de Jesus, um servo. Agora, é Jesus e o seu batismo que tem de aparecer. João, numa atitude de extrema humildade, diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. Que bela lição ele nos deu com essa expressão. Em nossa ação missionária, no exercício de nosso batismo, devemos deixar que ele, Jesus, apareça. O bom missionário é aquele que se apequena para que a obra de Deus cresça. É um grande ensinamento para iniciarmos o ano e o tempo comum, tempo de exercitar tudo que vimos e ouvimos durante todo o ciclo do Natal. Querido irmão, querida irmã, que sejamos autênticos discípulos e missionários e não façamos as coisas para aparecer, mas para a glória de Deus, do seu reino e do próximo. Reflita sobre isso, querido irmão, querida irmã, e faça esta oração. Divino Espírito, que eu saiba imitar João Batista na disposição para me diminuir, de modo que o Cristo possa crescer e ser reconhecido como Messias e Salvador. Amém.